para a gente começar um pouco a didática. Boa tarde, professor Olivier. Boa tarde, professora Gislene. O teu som está um pouquinho baixo, não sei o que... talvez seja eu aqui que tenha diminuído o som. Boa tarde. Tudo bem, colegas? Boa tarde, caros estudantes. Que bom estar aqui com vocês. Eu não vou falar como Olivier nesse frio gostoso, porque eu prefiro mais o calor, mas tudo bem. Como ele é um colega querido, a gente deixa ele gostar do frio, né, pessoal? Então, vamos lá. Então tá, posso começar, pessoal? Gislene Teixeira, você pode começar a gravação para a gente? Já está gravando, né? Então tá ótimo, obrigado. Então nós vamos falar hoje à tarde, pessoal, o que nós prevíamos foi falar um pouquinho de didática, né? Já que esta é uma das mais importantes na formação de um professor, né? Essa é uma tradição, né? Os professores terem aula de didática, né? E a gente vai também abordar um pouquinho a questão das estratégias de ensino. A gente vai tentar fazer algumas interações com vocês, né? Para talvez refletir um pouquinho sobre essas estratégias, o que elas significam, né? Quando que elas são adequadas, quando que elas não são, etc, etc. Tá? Antes de começar a falar sobre tudo isso, a gente queria só deixar claro, né, a estrutura da nossa unidade curricular, que está dividida em 3 livros, né? Como vocês vão ver, esses 3 livros, eles seguem um pouco, mais ou menos, né? Uma noção um pouquinho dos momentos da didática, né? Que é o planejamento, a mediação e a avaliação, né? Então, a gente organizou isso em 3 livros. Um primeiro livro que fala um pouquinho de didática, de uma maneira geral, assim, e especificamente também no contexto da educação profissional, né? Tem um questionário também como uma primeira atividade, e a segunda atividade, que é a mais importante aqui na nossa UC, que é o desenvolvimento de um plano de aula e de uma videocápsula, tá bom? A gente vai dar um pouquinho mais de foco nisso na próxima webconferência do dia 26, em que nós vamos explicar, desenvolver no passo a passo, um pouquinho mais com vocês, um possível plano de aula, digamos assim, né, a partir de determinadas situações, situações didáticas, digamos assim, situações de ensino, objetivos de ensino. Então, a gente vai abordar com mais calma, mais profundidade, a construção do plano de aula, né, ao vivo, na próxima webconferência. Então, essa vai ser importante participarem, né, no dia 26, ainda mais, em que a gente vai falar, então, vai dar algumas, não só dicas, mas vai desenvolver junto com vocês um pouquinho um plano de aula simulado, digamos, para ajudá-los também nessa tarefa, né? Lembrando que mais vocês também vão ter a UC de observação da prática docente, então vocês vão poder também realizar algumas observações e também perceber movimentos, ações, planejamento didático também na atividade docente. Mas a gente queria que, além do planejamento no plano de aula, vocês também fizesse pelo menos uma simulação de interação com os estudantes, e aí que entra a videocápsula, tá bom? Então, nessa simulação, a gente vai também falar um pouquinho mais dela no próximo encontro, tá? Então, não precisa agora afobar muito em querer desenvolver já. Esperem para depois do dia 26, que vocês ainda vão ter bastante tempo, quase 4 semanas para desenvolver isso depois, né? 3 semanas e meia. Ok? Para fazer ainda essa atividade, então, aguardem para depois do dia 26, é a nossa dica aqui, ok? Então, essas são as 2 grandes atividades que nós vamos fazer. Então, como a gente está pedindo só 2 atividades esse semestre, a gente vai pedir que vocês caprichem, tá? Nessas áreas, nesse plano de aula, nessa videocápsula, ok? Com criatividade, buscar coisas que são diferentes,
sair um pouco da zona de conforto, sair do óbvio, se possível. Vamos falar um pouquinho mais disso mais à frente, tá? Mas na próxima webconf de novo. Alguma observação, Gislene e Wollinger? Eu estou recebendo aqui uma pergunta para a Cíntia, uma pergunta da Cíntia, não, mas tudo bem. Então, já deixa eu colocar aqui para todos. Ela está perguntando se as duplas têm que ser da mesma área de disciplina. Como a gente sabe que nós estamos vivendo ainda um contexto um pouco complexo, então vocês podem se organizar da melhor forma que vocês acham que é mais adequado para vocês e que vocês consigam realizar essa atividade em duplas, tá, Cíntia? Cíntia e todos. Nós podemos fazer o seguinte, até uma coisa que a gente poderia ter feito antes, né? A gente pode colocar, ela pode ser feita individualmente, tá, pessoal? A gente está dando a opção de fazer em duplas, ok? Com algum colega com quem vocês têm uma área afim ou alguma vontade de trabalhar, né? Se vocês quiserem, a gente pode até colocar um fórum de composição de duplas, tá? Lá dentro do Moodle. Né, Giz e Wollinger, a gente pode até fazer isso para quem quiser, né? Quem quiser não tem um parceiro, pode ter. Alguns de vocês já têm grupos de WhatsApp aí, já devem estar se comunicando via WhatsApp mais facilmente, né? Mas, às vezes, tem aqueles que não sabem, né? Ou não estão em algum WhatsApp e tal, a gente pode fazer via fórum de duplas. Então, eu vou anotar aqui para a gente fazer isso logo na sequência. Tá? Mas acontece o seguinte, é que às vezes em dupla, a gente é interessante fazer em dupla que a gente troca figurinha, a gente se motiva a fazer uma coisa talvez mais diferente, ou compartilha conhecimento sobre, inclusive, o uso de recursos audiovisuais, né? Então pode ser interessante fazer em duplas, ok? Nesse sentido. E até para planejar, pensar junto uma estratégia diferente, tá? Então, depois a gente abre um fórum aí para vocês. Ok? Então, vamos lá. A primeira webconf, então, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos de didática e estratégias de ensino na educação profissional, tá? No próximo encontro, a gente vai falar sobre planejamento, como definir objetivos e estratégias. E aí a gente já vai abordar no mesmo movimento, a gente vai abordar o plano de ensino, tá? E a gente espera que dê tempo para a gente falar um pouquinho sobre mediação, tá bom? Então, é muito comum na didática a gente falar muito sobre o planejamento e não abordar a questão da mediação. Ou seja, as ações concretas, uma leitura mais aprofundada, mais de perto, quais são os gestos do professor, o que ele realmente faz, né, durante as mediações, as interações, para guiar a aprendizagem, etc. Então, isso a gente gostaria de abordar um pouquinho com vocês também, tá? E aí a gente tem também a ambição, e aí são muitas coisas, né, para uma terceira webconferência, também de falar um pouquinho sobre ANPs e sobre avaliação na educação profissional, tá bom? Vocês vão perceber que na nossa didática a gente não entrou muito a fundo, né, nas estratégias, nas metodologias voltadas para a educação à distância, para ANPs, até porque vocês vão ter uma UC que vai abordar mais isso com mais profundidade, e vocês vão ver vários recursos, etc., no próximo semestre, tá? Mas a gente vai fazer algumas menções a isso, esperamos poder fazer isso na webconferência 3, tá bom? Colegas, posso continuar? Sim, Olivier, tranquilo. E lembrando, né, Olivier, que é muito importante que vocês façam o estudo dos 3 livros que estão disponibilizados nesta C, até para que durante as aulas, né, essas aulas e também no fórum de dúvidas, vocês possam, né, haja um diálogo
Todo dia a gente estava entrando ali, a gente conversava, que a gente estranhou que não tinha nenhuma dúvida, e nós brincamos, né? O livro deve estar muito bem escrito, né? Aliás, né? Está, porque os colegas, o Olivier e o Olig, são ótimos, mas sempre é bom que ocorra essa troca, então, que vocês façam a leitura desse material riquíssimo, principalmente trazendo aí as questões da didática específicas para a educação profissional, o planejar, o mediar, que faz parte da prática docente, né? Dos docentes, não só da EPT, mas de qualquer nível de ensino. Então, leiam lá o material e troquem figurinhas conosco ali nos fóruns, ok? No fórum de dúvidas. Estamos à disposição de vocês. Obrigado, Giz. Lembrando que esse material, vocês vão ver que material de atividades foram compostos por nós três aqui e também com a professora Ana Beatriz Bahia, que foi colega nossa no ano passado e nos ajudou muito. Maravilhosa ela, vocês vão ver. Então, ela vai aparecer em algum vídeo para vocês em algum momento. Então, não estranhem, porque ela é colaboradora nossa na elaboração desses materiais, tá? Tem uma pergunta aqui se pode ser feito via Meet a videocápsula. Sim, com certeza, porque o Meet permite isso, né? A gente colocou algumas dicas lá no roteiro para vocês, a gente colocou algumas dicas de como fazer, tá? Então, a gente dá alguns recursos para vocês, colocou algumas dicas, e a gente pretende abordar isso também lá na próxima webconferência. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai mostrar para vocês alguns recursos. Gislene Bollinger, lembrem de a gente incorporar isso na apresentação da webconferência, da próxima webconferência, porque tem lá, mas é sempre bom dar uma passadinha aqui, e é interessante porque sempre tem os estudantes, entre aspas, os colegas, que têm dicas novas, né? Sempre compartilham ferramentas e coisa e tal, é bem legal. Eu estou lendo a pergunta do Fabrício. Eu não entendi, Fabrício, do que se trata. Será que é a lista passada? Será que é da disciplina passada dos cursos técnicos, Fabrício? Que eu, o Bollig e o Olivier trabalhamos naquela disciplina de forma que foi interdisciplinar, extensão e história? Sim, se for isso, catálogo sim. de cursos, é isso? Isso mesmo. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, muito bom, Fabrício, isso mesmo, tá? A ideia é vocês partirem dele mesmo, ok? Lembrando que a gente sempre foca nesse curso, a gente tenta sempre trazer esse referencial do curso técnico, né? E então essa é a nossa grande referência para esse curso, tá? Por isso. Bom, pessoal, numa definição simples, a didática nada mais é do que a arte de ensinar, tá bom? Ou a técnica de ensinar. Lembrando que essa separação entre técnica e arte é uma coisa bem da nossa cultura, assim, né? De hipervalorizar a arte e desvalorizar a técnica, mas a origem da palavra é a mesma, tá? Então, essa arte de ensinar, ela costuma ser digamos assim, desmembrado em sua análise, quando a gente analisa a ação docente, né? No antes, um durante e um depois. Esse depois nem sempre é depois, ele pode ser durante também, que é a questão da avaliação. Então, a gente sempre leva em consideração o quê? As ações de planejamento do processo de ensinar e aprender. Então, o professor, ele é um planejador, ele sempre precisa planejar, né? Mesmo que em suas aulas haja improviso, criatividade, né? Redirecionamentos, replanejamentos, ele sempre parte, né, de um
de um processo de planejamento. Okay? Então, essa é uma parte importante da atividade docente, até porque a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Tudo que o professor cria, né? Ele cria condições de aprender para o aluno. E para criar essas condições de aprendizagem, não é tão simples assim, né? Então, a gente precisa pensar, refletir, desde a seleção do que eu quero ensinar, né? Até as estratégias que eu quero ensinar, passando, né, pelas formas de avaliação dessa aprendizagem, né? Os recursos que eu vou utilizar, os espaços em que eu vou desenvolver as atividades, né? Enfim, todo esse cenário da ação docente. Tá? A mediação docente, então, é o que a gente colocou anteriormente, né? É tudo que o professor faz para intervir e promover a aprendizagem do aluno, né? No momento de suas interações com o aluno. Né? Elas podem ser ao vivo, presencial, ou síncronas ou assíncronas, ou seja, no mesmo tempo ou em tempos diferentes, como acontece muitas vezes na EAD, por exemplo. Né? E claro que a avaliação, né? A avaliação é uma parte importante porque é quando a gente vai, né, pensar, verificar, refletir, ajudar o aluno a perceber, né, se houve aprendizagem, se não houve aprendizagem, né, se ele incorporou determinadas coisas que a gente tinha previsto que ele incorporasse, se houve evolução, se houve um avanço de um ponto de aprendizagem, digamos assim, até outro, e por aí vai. Então, isso a gente vai falar também. A professora Gislene é especialista nessa área de avaliação, né? Então, ela vai poder ajudar bastante, né, nessas questões. Ok? Fique à vontade, Gislene Bollinger, tá? Para complementar aqui. A gente obrigada. Oi. Ok. Só para a gente poder seguir ali, para não esquecer, o Manolo está dizendo que inicialmente nas UCs iniciais eram organizados grupos de 5, e se agora forem fazer as duplas, vai sobrar um, que eles já têm, pelo jeito, os 5 formados. Aí ele está pedindo se pode ter grupo de 2 e grupo de 3. Aí ele disse assim, calma aí que a gente já responde, né? Vou consultar as bases. É o seguinte, assim, essa é a atividade mais importante da nossa UC, tá? A gente preferiria que vocês ficassem em duplas no máximo, tá? Porque para a gente realmente ter um envolvimento máximo aí de vocês na atividade, tá? E se possível, inclusive, no vídeo, né, os dois aparecerem, tá? Na videocápsula. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo encontro, tá? Então, a gente preferiria que vocês ficassem, no máximo, em duplas, tá bom, pessoal? Duplas de 2, preferencialmente, ok? Tá legal, Gislene Vollinger? Ok. Quando a gente fala de didática, né, a gente tem um grande marco na história da educação mundial, digamos assim, né? Esta obra do Comênios, né? Que é o grande pai, entre aspas, da didática moderna, né? Que é a Didática Magna. Eu aconselho vocês a darem uma visitada nesse livro, ele está disponível online. É uma obra absolutamente sensacional. Assim, é uma coisa que é um tesouro da humanidade, digamos assim, por tudo que ela traz, tudo que ela traz de inovação para a época, né? Lembrando que isso é no século XVII, tá? Eu estou falando para a época, ok, pessoal? Eu estou falando do século XVII, não estou falando, né, do século XXI, ok? Então, é muito interessante a gente ver que nessa didática magna, né, a gente já tem vários elementos que continuam atuais, tá? Em certo sentido. É claro que a gente tem que adaptar, né, um pouco a linguagem, etc. Pode ser de polos diferentes, sem problema nenhum, tá, gente? Não tem problema, ok?
Ok. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, né, com questões de, por exemplo, de didática profissional, a gente tem um livro, né, disponível gratuitamente online, né, que chama Didática Profissional, Princípios e Referências para a Educação Profissional. Ele também está referenciado lá no nosso material, né, e ele vai colocar várias questões relativas à didática profissional. Estamos também elaborando um livro de introdução à didática profissional para professores, né? Esperamos que saia esse ano ainda, e aí a gente divulga junto a vocês aí depois. E aí é um livro um pouco mais metodológico, digamos assim, para como que a gente usa essa didática profissional, né? Então, o que a gente queria trazer para vocês, né, é que quando a gente fala da educação profissional, né, a gente traz toda uma epistemologia, toda uma ontologia, inclusive, né, que tem nuance, que tem diferença em relação ao que a gente está acostumado a discutir em didática geral. E o grande diferencial é justamente a questão do trabalho como princípio educativo. Tá? Essa ideia do trabalho como princípio educativo não é uma ideia abstrata, não é assim uma coisa etérea. Tem a ver com realmente os referenciais do trabalho, as situações laborais, os valores, todos digamos assim, as dimensões laborais no trabalho real podem promover educação e podem promover o desenvolvimento das pessoas, a aprendizagem, etc. E elas são um grande desafio para os professores de educação profissional no sentido de isso ser traduzido, ser incorporado nas atividades didáticas, nas atividades pedagógicas dos docentes, né? A gente vai falar bastante disso ainda nas nossas estratégias, tá? Ok? Evidentemente que nós temos aqui, né, professor Bollinger, alguns grandes desafios da didática na educação profissional, né? Quer comentar agora, professor Bollinger, ou eu sigo? Posso comentar rapidamente, professor Olivier. Eu vou buscar um ganchozinho lá da epistemologia que a gente já conversou naquela disciplina, logo começando o curso, lembram? Em que a gente discute o fazer como fonte de saber. Se a gente, na educação profissional, já está educando um trabalhador para a aplicação de um conjunto de técnicas dentro de uma comunidade, essa atividade também exige uma forma de abordagem característica. É aí que nasce a didática profissional. E ela está diretamente relacionada com as atividades laborais, de onde a gente vai buscar os saberes para trazer para a sala de aula, mas ela também fica voltada para o mundo do trabalho, porque é para lá que vão aqueles profissionais que saem de um curso da educação profissional. Então, a didática profissional é uma forma específica, especial e própria de abordar essas técnicas de ensinar, especialmente para a educação profissional. A gente falou lá a educação profissional como um campo de saberes, lembram? Um campo de saberes que tem epistemologia, que também tem uma metodologia, que nesse caso será a didática. Concorda, professor Olivier? Perfeito. Eu já aproveitando, puxando o que você falou para a pergunta do Alexandre, né? É um problema epistemológico e de compreensão da educação profissional, né? Isso de achar que um professor ensina ciência, tá? Um professor sempre, de certa forma, ensina um pouco de ciência. Sempre, ou quase sempre, digamos assim. Mas, se vocês lembrarem das nossas aulas de epistemologia, vocês vão lembrar que o ensino de uma profissão não é um ensino de um conjunto de ciências aplicadas. Não é isso. O ensino de uma profissão, o ensino de atividades laborais, o ensino de técnicas, o ensino, a promoção da profissionalização de uma pessoa é o ensino de um conjunto de atividades, um conjunto de técnicas, um conjunto de valores, um conjunto de transformações de identidade, um conjunto de relações interpessoais, um conjunto de coisas enormes
que não está em alguma ciência que é da própria profissão, que é desse mundo laboral. Tá? Obviamente que há ciência nesse mundo. Obviamente que há a utilização da ciência nesse mundo. Muitas vezes, quando se usa a ciência numa profissão, essa ciência ela é transformada e ela é pragmatizada, digamos assim. Ou seja, quase nunca é a ciência tal e qual ela aparece nos livros, nas teorias, etc. Isso, por exemplo, a didática profissional já mostrou com vários exemplos. Né? Por exemplo, né, quando você trabalha com os tecnólogos, os médicos que leem, por exemplo, radiografias, eles criam uma imagem operatória para poder ler eles criam uma imagem dos órgãos, uma imagem do corpo humano, uma imagem das, digamos assim, uma imagem operatória, é assim que a didática profissional coloca, né? Do corpo humano, por exemplo, para poder fazer as suas interpretações, para poder fazer uma leitura daquela imagem, né? Que é toda mediada, inclusive, pela técnica. Né? Então, o que a gente tem aqui sempre que mesmo que haja conhecimento científico, sempre há uma transformação desse conhecimento, uma adaptação, uma incorporação e algum uso específico. Então, mesmo nesse caso, então, acontece o seguinte, né? A gente não ensina um conjunto de teorias, etc., que depois, eventualmente, serão aplicadas um dia, ou da qual como é que eu vou dizer assim, simplesmente o futuro profissional vai conseguir aplicar. Então, esse é um dos grandes axiomas, uma das grandes ideias que a gente tentou passar para vocês. A técnica, a tecnologia, o trabalho não é aplicação da ciência. Vocês lembram disso ou não? Já esqueceram tudo da epistemologia nesse meio tempo, gente? Estou dando tempo aí para o pessoal responder. Vamos ver. Bom, exemplos. Né? Quando a gente trabalhou com vocês, o exemplo da punção venosa, por exemplo. Né? Como é que eu aprendo a realizar uma punção venosa? Né? Eu posso conhecer toda a teoria do mundo. Isso não vai fazer de mim alguém que sabe realizar uma punção venosa contente em diferentes tipos de pacientes, por exemplo. Né? Então, isso é um desafio para o ensino, né? Para o ensino, como é que eu vou dizer assim, tradicional, que pensa justamente o ensino, muitas vezes, pelo viés da dupla teoria e prática. Né? E o ensino é uma teoria e a gente ilustra com alguma prática, ou eventualmente um dia a pessoa irá praticar isso. O importante é ele saber uma teoria. Né? Então, os grandes desafios para nós, professores de educação profissional, são esse da profissionalização. Porque profissionalizar-se, tornar alguém um profissional, não é transmitir saberes. Tá, pessoal? Não é transmitir saberes. Claro, tem um compartilhamento de saberes, né? Obviamente. O compartilhamento de saberes é fundamental. Mas antes de tudo, a entrada de alguém num mundo profissional, numa comunidade de práticas, é uma transformação identitária que passa pela ação efetiva desse aprendiz, né? Pela realização de obras e tarefas laborais, de atividades laborais reais ou mais reais possíveis, né? Na qual vai poder acontecer uma série de identificações, uma série de contextualizações que vai ter significado, que vai ter sentido. Tá bom para eles? Se vocês quiserem uma dica, mesmo que vocês não queiram, eu vou dar mesmo assim. Tem um livro maravilhoso, talvez um dos livros mais bonitos que eu já li sobre educação profissional, que fala exatamente disso, né? Que é esse aqui. Não sei se vocês já conseguem ver aqui. Oh, meu Deus.
esse aqui, ó, do Jarbas Novelini Barato, que é Valores em Educação Profissional e Tecnológica, tá bom? Se chama Fazer Bem Feito, Valores em Educação Profissional e Tecnológica. Eu recomendo a leitura desse livro, tá bom? Eu coloquei ele aqui, mas é bem fácil de achar. Porque é desse pesquisador maravilhoso, Jarbas Novelini Barato, que vai mostrar todo o valor do trabalho nas oficinas, nas escolas técnicas, nas escolas de educação profissional, justamente na incorporação de valores, na incorporação de identidades, na incorporação digamos assim, dessa identificação, dessa profissionalização. Já vou colocar aqui no chat. Vocês acham na internet de acesso livre, tá? Maravilhoso aqui, tá bom? Então, pessoal, todos esses saberes fazeres relacionados, né, à intervenção, à produção, à realização de uma obra, né, que não se resumem a um saber conceitual, discursivo, verbal, a transmissão verbal, por exemplo, né? Tudo isso é um desses nossos desafios, ok? Sim, ele é maravilhoso, Lucas. Ele é um grande mestre nosso, não o Jarbas Novelini Barato, tá bom? Então tá aqui, ok? Pessoal, então, ele vai falar, por exemplo, né, muito lindo, ele vai falar que você pode fazer, ter várias disciplinas de ética, por exemplo, sobre ética num curso técnico que pode não surtir efeito nenhum, enquanto que, por exemplo, o aluno que vai, por exemplo, produzir pães numa oficina de pães, né, e que vai vestir aquela doma, aquele uniforme, que vai aprender a respeitar as regras sanitárias de higiene, que vai aprender a valorizar os ingredientes, a respeitar os outros, enfim, tudo isso vai fazer com que os valores sejam incorporados, tá? E não apenas teoricamente vislumbrados, digamos assim, né? Então, isso é muito interessante, muito importante, e é um dos grandes papéis do professor da educação profissional. Ele é um promotor desses valores do trabalho também, dessas identificações, dessas transformações identitárias. Então, nós como professores, nós temos essa oportunidade, né, de criar situações de ensino, situações de aprendizagem, em que haja uma transformação do aprendiz e de uma transformação identitária desse aprendiz, tá bom? Eu sei que parece muita pressão agora que eu estou falando, mas isso é uma decorrência, né? É uma decorrência do trabalho, ok? Bom, pessoal, a gente estava falando do Comênios, né? O Comênios, já em 1640, não lembro mais qual o ano certo da obra dele, eu sempre esqueço. Ele já falava de uma didática profissional, entre aspas, tá bom? A seu modo, obviamente, né? E ele dizia isso, ó, a teoria das coisas é fácil e breve, e não produz senão prazer. Ao contrário, a sua aplicação é árdua e demorada, proporcionando maravilhosas vantagens. Diz Vives, ele está citando outro autor, né? Sendo as coisas assim, importa investigar com diligência o método de guiar facilmente a juventude a pôr em prática as coisas que dizem respeito às artes técnicas. Então, veja bem, ele já está criando uma didática que leva em consideração as artes técnicas, tá bom? E veja bem o que ele já dizia nessa época, os cânones dele, olha só. Os cânones são os axiomas, os grandes princípios dele, né? Que diz o seguinte, ó. Está num dos livros, numa das partes do livro. Aprenda-se a fazer fazendo. Mostre-se os usos dos instrumentos mais com a prática e exemplos do que com palavras e regras. Os exercícios dos principiantes devem ser sobre a matéria conhecida. A princípio, a imitação deve ser feita de forma prescrita, depois, mais livre. Bom, obviamente que hoje a gente pode revisitar tudo isso e dizer, olha, talvez seja um pouco diferente, talvez a gente possa fazer de outras formas. Mas vejam como
já tem uma consciência, né, de que as artes técnicas, ou seja, as profissões, elas precisam ser ensinadas, né, com uma outra pegada, digamos assim, com outras, levando em consideração outros parâmetros, outra forma do conhecimento, né? Que o fazer é uma forma de conhecer também. Então, é muito interessante a gente já ver isso já desde o século XVII. Tá? Ok? Então, por exemplo, quando a gente fala das metodologias ativas, pessoal, vocês já ouviram falar em metodologias ativas, né? Provavelmente. Certo? Ok. Então, desde quando existem as metodologias ativas, pessoal? É um delay ou a pessoa não quer responder? Eu acho que eles ficaram mudos. Ficaram mudos mesmo. Um curso de medicina. Medicina. Ok? Muito tempo atrás, Lucas. O Lucas já pegou minha ideia aqui, né? Ok, pessoal. Obrigado. Não tem problema. Obrigada, gente, por participar. Então, pessoal, quando se fala em metodologias ativas, se fala uma série de metodologias que visam o quê? Que visam que o aluno esteja em posição de ação, de agir, né? Que use recursos tecnológicos, mas que para que o aluno realize coisas, faça coisas, esteja em interação, que ele produza coisas, etc, etc. Pessoal, esse Jarbas Novelino Barato que eu comentei para vocês, um dia ele disse para mim assim, ó, gente, metodologia ativa é a coisa mais antiga do mundo em educação profissional. Toda a educação profissional se construi na base de metodologias ativas. O que é um aprendiz aprendendo numa oficina, por exemplo? Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a pedagogia do mestre-aprendiz, né, dentro das oficinas, você já deve ter ouvido falar disso, das guildas, já desde a Idade Média, né? O aprendiz aprende como, gente? Agindo, fazendo, trabalhando, estando junto, participando da obra. Gente, não tem coisa mais ativa do que as metodologias, por exemplo, né, usadas desde das escolas de aprendiz ativos, em 1909, pessoal. Já tinha metodologia ativa no sentido mais amplo e mais pleno, digamos assim, tá? Então, não é novidade a metodologia ativa, ok? É uma maneira da gente hoje falar de estratégias que não são as tradicionais do professor, só do professor falando e o aluno ouvindo, tá bom? Então, pessoal, o que nós fizemos aqui, né? O que nós temos aqui, pessoal, são as estratégias para a educação profissional, né? Em que tudo que o aluno precisa aprender, digamos assim, está, digamos assim, colocado em situação, está colocado numa situação de ação, de agir, de enfrentar questões da profissão, de se deparar com problemas, com tarefas, com adaptações, com reflexões que têm a ver, né, com esse contexto da formação profissional, do trabalho ou da sociedade, né, que se relaciona com essas atividades que tem uma série de outros contextos, né? Temos uma colocação aqui da Karen. Pois pode ser, Karen, pode ser porque realmente os cursos universitários eles têm, em teoria, mais tempo, né? E tem mais conteúdos, digamos assim, teóricos e conceituais, etc. Né? O grande problema é que, às vezes, a gente esquece que uma profissão é um conjunto de atividades, né? Então, não é um conjunto de conceitos aplicados. Então, isso é um perigo, né? Da gente trazer um olhar muito universitário sobre a formação profissional, mesmo nas universidades, tá? É um perigo da gente
digamos assim, tirar da formação profissional o seu caráter, né, social, o seu caráter ativo, digamos assim. Então, essa é uma questão muito problemática nos cursos de engenharia, a gente já comentou isso na disciplina de epistemologia, né? Especialmente no Brasil, onde a gente tem uma tradição muito bacharelesca, muito voltada para, muito pouco voltada para o mundo do trabalho, etc. Então, esse é um dos desafios nossos dessa leitura dessa formação profissional, digamos assim. Mas, evidentemente, Karen, né, que num curso superior de tecnologia, em teoria, a gente tem um aprofundamento maior, né? Embora a gente saiba também que temos problemas, né? Por exemplo, quando você pega um curso superior, curso superior de tecnologia em gastronomia, por exemplo, né? É muito comum os alunos do curso superior de tecnologia em gastronomia voltar para o curso técnico de cozinha para poder aprender aquilo que talvez, né, no curso superior não tenha aprendido, né? Então, isso nós temos muitos relatos, isso é muito comum de acontecer, né? Bom, pessoal, essas estratégias aqui, né, não são estratégias que necessariamente vocês vão encontrar na literatura por aí, nesse formato, algumas delas, pelo menos. Outras são bem, por exemplo, resolução de problemas, experimento, né, aprendizagem por projeto, já está bem consolidado, tá? Mas talvez uma das que é mais importante para nós, uma das mais interessantes de pensar, que é a aprendizagem mediada por obras, pessoal, isso só tem um autor que fala disso dessa forma, ou alguns autores, né, que é o Jarbas Novelin Barato, e nós também temos divulgado dessa forma. Tá? Que é isso, né, pessoal? É simplesmente o fato de que todo trabalhador está envolvido com a realização de uma obra, tá bom? Então, todo trabalho pressupõe obra, ok? Isso é fundamental. E o Jarbas Novelin Barato, ele percebeu uma coisa maravilhosa, é que a obra laboral é o mais poderoso mediador da aprendizagem. Veja como é interessante isso, né? Então, ele vai perceber que, especialmente nas oficinas, né, e ele vai dizer isso, ó, ele vai falar de uma pedagogia das oficinas. Nas oficinas nossas de educação profissional, nos cursos técnicos, no curso superior de tecnologia, nas qualificações profissionais, na engenharia, inclusive, em vários desses locais, né, os laboratórios não devem ser apenas laboratórios, não são apenas laboratórios, são oficinas. Uma oficina é onde se aprende um ofício. Então, uma oficina é onde se realizam obras típicas, características de uma profissão. Tá? Isso pode ser, inclusive, na área da saúde, por exemplo, laboratório de enfermagem, pode até ser simulado, né? Pode até ser um laboratório de informática, tudo que a gente tem nesses ambientes em que há a possibilidade de realizar, né, uma obra laboral, né, favorece essa aprendizagem mediada por essa obra. Tá? Isso é muito importante, pessoal, por quê? Porque é justamente no contato com a obra laboral que existe essa possibilidade, né, de promover essas identificações, essa transformação de identidade, o engajamento, o envolvimento dos alunos. Então, vocês vão ver naquele relato do Jarbas, por exemplo, ele fala muito dos alunos que estão entediados nas carteiras, etc, etc. E ele vai mostrar, por exemplo, né, os relatos dos alunos das oficinas, que a oficina é das 8 ao meio-dia e o tempo passa voando, eles não percebem o tempo passar. Isso é um efeito justamente desse envolvimento, desse fluxo. Tem um psicólogo que fala sobre isso, da questão do fluxo como esse envolvimento com a ação, com a atividade, com o fazer, que é único, né, que inclusive promove bem-estar e felicidade, digamos assim, né, um prazer, o prazer do fazer, o prazer, né? Hoje tem o movimento maker também, né, que é um pouco uma derivação disso, talvez, né? E outra grande virtude dessa obra, da obra como mediadora da aprendizagem, né, é o fato de que, ao realizar obras, ao participar dessa realização de obras, acontecem momentos de celebração do trabalho. Tá? E veja que é uma coisa que ninguém fala sobre isso, né? Essa questão da importância da celebração do trabalho
Porque celebrar o trabalho é justamente o momento em que o aprendiz se depara com a beleza, com o estético, com o ético, com o barato que é, com o impacto da sua ação e da realização da obra e da profissão. Então, isso você pode ver por uma oficina de panificação, de costura e modelagem, de soldagem, de qualquer área, digamos assim, né? Mesmo nessas profissões que são um pouco mais abstratas, que tem, ou, digamos assim, tem um foco um pouco, que às vezes é um pouquinho mais imaterial, digamos assim, administração, tudo isso, a gente tem essa obra e a gente tem a possibilidade de ter esses momentos de realização, em que a celebração do trabalho acontece e a gente, de repente, consegue criar um laço mais forte com aquela atividade, com a profissão. Isso que a gente chama de profissionalização também. Tá? Vocês estão me acompanhando? Tá legal ou estou divagando muito? Ok. Sim, eles estão fazendo comentário, Olivier. E o interessante, né, Olivier, que a aprendizagem mediada por obras, o aluno ele faz uma imersão mesmo, o que seria aquela atividade laboral, em todos os aspectos, né? Não só o aspecto, né, de conhecimento embutido ali, isso extrapola, né? Ele acaba tendo vamos dizer assim, o conhecimento da técnica aplicada, as relações interpessoais, ele acaba vendo aquele conteúdo que muitas vezes o professor comentou em sala, sendo ali, aparecendo naquele momento, na aplicação daquela técnica, por exemplo, na hora da fermentação, na panificação, né, na textura da massa, quando às vezes o professor falou em sala, e quando ele vai lá para o laboratório de habilidades básicas, né, na aula de panificação, ele pode literalmente pôr a mão na massa e sentir o que é aquela textura, né? Então, ele começa também a ver a produção do seu trabalho, né, ali feito. Então, isso é muito interessante. E causa envolvimento muito salutar no desenvolvimento formativo, profissional, social e humano desse estudante, né? Não é só uma questão de conhecimento, extrapola, como coloca também, muito mais do que o conhecimento científico, né? Extrapola, vai além. Você colocou, e aí a gente já falou, né, conversou nós três, de justamente a gente analisar uma sequência didática, de ações de uma profissão de panificação, e a gente vai poder analisar um pouco isso, né, que você falou do pão da massa, né, Giz? E tudo isso. Então, toda essa questão, por exemplo, da paramentação da vestimenta, da roupa, do comportar-se, de ter uma linguagem própria daquela profissão, de ter um olhar sobre termos, né? Eles vão aprendendo termos específicos daquela profissão, os detalhes num procedimento profissional que eles têm que fazer. Então, assim, e como que os olhinhos deles brilham, né? Até quando eles colocam a própria vestimenta, né? Eles ficam super orgulhosos de estar ali naquele momento, né? Com aquela vestimenta para ir, ou seja, para qualquer laboratório, né? De qualquer área profissional, eles já se sentem que extrapolou a sala de aula. Eu acho que isso que na didática profissional a gente precisa. A gente também precisa, muitas vezes, é claro, né, de estar na sala, de conversar, de ter uma aula dialogada, mas também é necessário que nessa aula dialogada, que o professor tente aproximar o máximo possível este conhecimento dessas atividades, desse mundo laboral. E sempre que possível, levar o aluno, como disse o Barato, né, para essas oficinas, ou seja, para essa imersão mesmo nesse mundo laboral, do que seria essa atividade. Infelizmente, muitas vezes os alunos acabam não só saindo de cursos técnicos, mas conforme a Karen colocou ali, às vezes até mesmo nos cursos superiores,
sem ter ideia de como que é o fazer da atividade laboral do curso ao qual ele está sendo formado, né? Perfeito. Perfeito, Giz, muito bem colocado. E aí a gente tem várias virtudes, né, que essas estratégias que a gente está colocando aqui podem promover. Além da questão do erro, que foi muito legal o Lucas ter colocado, que assim, o erro é absolutamente fundamental para a aprendizagem nesse sentido, né? Outra questão é que, por exemplo, a cooperação é também uma dimensão muito, muito importante. E olha só, o que é interessante é que aqui a cooperação, ela não é algo que é instigada pelo professor, não é algo que o professor vai inocular pelo seu discurso. É algo que decorre da necessidade da realização da obra. Então, é muito bonito, são muito bonitos os relatos que ele faz de todo, e que a gente já vê nas oficinas, né? E quem conhece cursos de formação profissional, de técnico superior, enfim, de qualquer que seja, vai perceber que acontece sempre esses movimentos de cooperação e que eles são uma decorrência não do falar do professor, mas sim do fato de que há uma obra a ser realizada. Tá? Então, isso é muito importante e isso tem a ver com o que o Jabas Novelino lembra do Wenger e da Leib, né? Que é o fato de que quando você é um profissional, você faz parte de uma comunidade de práticas. E que essa comunidade, que é nela que a gente aprende, né, a profissão e que a gente se desenvolve como profissional. É ela que também te devolve uma imagem profissional. É ela que ajuda a interpretar, né, os sentidos daquela aprendizagem, os sentidos do conhecimento científico. Então, assim, o conhecimento científico que tanto importa para a gente, que é fundamental, ele se torna um recurso para a realização da obra e, por isso mesmo, ele se torna valioso para o estudante. Então, e por isso mesmo que ele ganha essa aura de beleza também. Não é apenas porque ele é interessante por si, etc., mas porque ele vai se tornar algo que vai fazer sentido e dentro daquele contexto, dentro daquela situação. Então, todas essas estratégias de aprendizagem por projeto, análise da atividade laboral, resolução de problema, em alguns momentos experimento, que pode ter também esses traços, a simulação e a imersão, são estratégias que promovem, né, um pouco essas virtudes de uma pedagogia das situações. A gente poderia chamar pedagogia da atividade ou pedagogia das situações, que justamente o professor sempre é um criador de situações e de atividades para os estudantes. Além de ser um transmissor de conteúdo, para além da transmissão simplesmente. Ok, pessoal? Então, lembra isso. Vocês encenam situações. Vocês colocam o aluno sempre em situação e em atividade. Isso é o trabalho do professor. Ok? Isso não exclui a aula expositiva, como a professora Gislene colocou. Tá? E a aula expositiva pode ser maravilhosa. Eu tive inúmeras aulas expositivas lindas, maravilhosas, que eu amei de paixão. Mas, né, para que haja uma incorporação de todas essas dimensões da formação profissional, é preciso que haja ação, é preciso que haja atividade, que haja envolvimento, engajamento pleno do aluno, o maior possível. Se não pleno, pelo menos parcial, mas que haja, né? Isso pode acontecer ao resolver problemas, ao experimentar coisas, ao realizar projetos. Essa estratégia aqui de análise da atividade laboral, pessoal, ela é uma estratégia que é bem desenvolvida já na didática profissional francesa, mas que nós temos muito pouco no Brasil, e nós fizemos inclusive nós criamos um guia de análise da atividade laboral. Eu vou tentar passar para vocês aqui pelo chat o link. Eu acho que já está no material, tá? Eu não me lembro agora o que a gente colocou, acho que a gente colocou. Isso mesmo, Alberto, é bem por aí, tá? O padre Antônio Vieira dizia, eu sou o que eu faço, né? E o Márcio colocou uma questão interessante, o Bullying até respondeu ali, mas só trazendo como informação.
para o Márcio e para todos, existem vários cursos, né, que foram realizadas pesquisas para verificar a razão da permanência do aluno em cursos, especificamente em cursos da área da educação profissional. E o motivo mais elevado é justamente quando se estabelece a relação entre o conhecimento desse aprendiz e o conhecimento laboral. Então, olha aí a necessidade também, já puxando um pouquinho lá no terceiro livro, que depois vocês irão ver, e no segundo também, a necessidade da gente pensar em todas essas estratégias, né, que o professor Vivier está comentando, mas também sempre para que a gente possa envolver esse aluno, conhecer quais são as características identitárias desses alunos. E entre essas características é verificar o nível de conhecimento, de possibilidade, de ritmos de aprendizagem que ele traz e fazer a organização dessas estratégias a partir dessas possibilidades de aprendizagem, ou seja, relacionar o conhecimento prévio que ele tem com os conteúdos escolares. No entanto, não somente no nível teórico, mas quando a gente traz uma estratégia mediada por obras, uma estratégia de resolução de problemas, de imersão, você mostra para o aluno que aquele conteúdo em específico, ele aparece ali naquele momento da execução daquelas atividades laborais. E isso já há várias pesquisas colocando que é um dos itens que mais faz com que o aluno permaneça no curso. A acolhida desse professor também, né, nesse sentido, quando eu me interesso por saber quem que é esse sujeito da aprendizagem, né, para que eu veja qual dessas estratégias. Isso é uma coisa muito importante também. Todas elas são muito interessantes, né? E todas a gente sabe que elas darão resultados. No entanto, é muito importante que vocês olhem para elas e também olhem para os alunos que vocês têm em sala de aula, né? Para ver assim, ó, qual que é a mais adequada neste momento do processo formativo desses alunos, né? Para que realmente haja um êxito nesse processo de desenvolvimento de aprendizagem. Muito bem colocado, Gisele. É bem importante a tua fala sobre essa correlação, né, que é uma coisa que, quando a gente observa, né, as atividades dos cursos técnicos, CST, qualificação e tal, a gente percebe isso com muita clareza. E não é à toa, né, que a gente, enfim, que curso de engenharia, por exemplo, né, mundo afora, sempre coloca o estudante precisa se envolver com algum projeto, ele passa um tempo muito grande nas oficinas, nos laboratórios, né? No mundo laboral, tem que fazer vários estágios durante o curso, etc, etc. Por quê? Porque é nesse envolvimento que essa aprendizagem, como a professora Gisele colocou, vai poder ser potencializada e aquilo que a gente pode trazer de aprofundamento conceitual, digamos assim, vai fazer mais sentido, né? Então, todo esse movimento assim, de ter 3 anos conceituais para depois começar a entender o que é determinado curso, determinada profissão, é uma estratégia bem empobrecedora da formação do profissional e bem desengajadora, não envolvente para o aluno, como a professora Gisele colocou. Então, pessoal, para finalizar aqui, ó, sobre a questão da estratégia que a gente está trazendo para vocês, a gente está trazendo várias, e tem muito esse foco aqui, tá bom, pessoal? Então, do contato com a obra laboral, né? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, em simulação, pessoal, tem várias modalidades de simulação. A gente pode estar falando de um simulador de voo. Então, por exemplo, tem profissões e atividades laborais que não podem ser aprendidas o que a gente chama de prática, com atividades reais. Pilotar um avião, você não pode sair pilotando um avião assim, você precisa ter centenas de horas de simulador, tá bom? Assim como como é que chama? Na área sei lá, da enfermagem, de diversas áreas, né? A simulação, por exemplo, de atividade vai ser fundamental para poder chegar mais preparado numa atividade real, para fazê-la com mais segurança, com menos recursos, enfim. É muito importante. Então, a simulação pode ser, inclusive, a dramatização, né? Dramatização
é um recurso muito, muito interessante para, por exemplo, entender questões de comunicação, questões de relações humanas dentro de uma situação profissional, por exemplo, etc, etc. Então, nem sempre a gente consegue ter esse pé no mundo real laboral, mas a gente pode tentar trazê-lo na sala de aula, no laboratório, na oficina, né? Então, a simulação ajuda a fazer isso, tá? E quando a gente fala em imersão aqui, pessoal, a gente não está falando de realidade imersiva, tá? Não está falando da realidade virtual, etc. A gente está falando de a gente estar dentro de um ambiente laboral real. Pode ser uma visita técnica, um mini estágio, um micro estágio, um estágio, uma análise da atividade laboral pode ser, de certa forma, uma imersão, né? E por aí vai, ok? São estratégias fundamentais para a formação e a profissionalização dos aprendizes, né? Ok? Para a gente não ficar só no discurso, vamos para, abre aspas, a prática, pessoal. Lembrando, pessoal, tá? Quando vocês usam a palavra prática, o problema da palavra prática é que a gente costuma opô-la à teoria e esvaziá-la de saber, de significado, etc. Então, quando a gente fala de prática, a gente está falando do quê? De atividade ricas, riquíssimas, em conteúdos conceituais, cognitivos, humanos, estéticos, éticos, ambientais, etc. A gente está falando, quando fala em prática, de experiência, de incorporação do saber, de significação do saber, ok? Vamos para alguns casos, tá, pessoal? A gente vai fazer uma análise de caso aqui com vocês e vai lançar algumas enquetes. Pode ser? Então, temos alguns casos, 4 casos aqui, bem simplesinhos, ok? E para isso a gente vai usar alguns vídeos, tá legal? Então, olha só, a gente vai passar um videozinho aqui para vocês de química forense, que é até um trabalho aí feito no IFSC, tá? A gente valoriza muito o trabalho feito no IFSC aqui, tá? Então, é o seguinte, a gente vai ver o vídeo, é bem curtinho, e aí a gente vai lançar uma enquete e vocês vão responder a enquete, ok? Estão me acompanhando e vocês vão responder qual das estratégias aqui foi desenvolvida. Então, eu vou passar o vídeo aqui para vocês, tá? O som está funcionando? Está com o som, pessoal? Sim? Sim, Obrigado. sim.
Ok, pessoal. Voltando aqui. Beleza? Então, vamos passar, nós vamos fazer a enquete, tá? Só um pouquinho, vou lançar a sondagem para vocês. Deixa eu abrir aqui a minha enquetezinha. Cadê a sondagem? Vamos ver. Abrir a sondagem. Vamos lá, pessoal. Olha, apareceu para vocês? Sim, está aparecendo aqui. Tá. Vamos lá. Qual a estratégia aqui? Resolução de problema, análise da atividade laboral, aprendizagem por projeto e imersão. Gente, não tem problema acertar ou errar, porque não tem necessariamente uma certa ou uma errada. Tá? Nem devia ter falado isso. Estamos com 42 não iniciados. Então, vamos lá, pessoal. Temos 14 na A, 13 na B, 3 e 4 na B e na C. Vamos lá, sem medo, pessoal. Não tem problema, tá? Se joga, como diz a instrutora de dança do meu filho. Vamos lá, pessoal. Mais 1 minuto, tá? 1 minuto a gente encerra aqui a enquete. Trinta segundos. Ó, pessoal, 27 não responderam ainda. Que vergonha. Vamos lá, pessoal. Pense na estratégia que o professor utilizou e tentem relacionar em qual vocês consideram que seria a que mais se aproxima. Até porque, né, professora Lidia, dependendo da estratégia, muitas vezes ela se enquadra não somente em uma, mas em várias, né? Vamos ver se assim o pessoal anima o pessoal a refletir aí e clicar numa das opções. 10 segundos. Pronto, vou fechar em 3, 2, 1. Fechei. Vamos ver os resultados aqui, vai aparecer. Só um pouquinho, tá, pessoal? Tá demorando aqui para carregar os resultados. Atenção, 2, 1. Foi. Então, olha só. Temos 24 dizendo que é resolução de problema, 4 que é análise de atividade laboral, 5 aprendizagem por projeto e D, imersão DVC. Olha só que interessante, pessoal, tá? Bom, o que acontece aqui? Vou fechar isso aqui para ver o chat de vocês. Não quero salvar isso, não. Deixa eu ver aqui o chat. Cadê o meu bate-papo aqui? Sumiu a sondagem porque eu fechei, querido. Eu fechei. Depois vocês vão poder, na próxima, vocês vão poder responder mais rápido. Ok. Ok, então, isso mesmo, tá? Claro, de algum modo eles se complementam. Tem resolução de problema aqui? Sim. Ok, Lucas. Olha só, Lucas, eu vou responder aqui, tá? Olha só, do jeito como nós colocamos a ideia de imersão, isso não é uma imersão. Por quê? Quando a gente fala em imersão, a gente está falando de um ambiente real laboral, ok? Isso aqui é um ambiente simulado, tá bom, pessoal? Se fosse simulação, poderia ser mais apurado. Mas, Lucas, sim, tem uma forma de imersão, entende? Mas o que a gente chama de imersão aqui no nosso material didático, no mundo laboral, ok? É só uma convenção aqui para a gente ter. Ok, ok, é uma simulação que vai realmente colocar
talvez a gente pudesse ter colocado simulação aqui para vocês, né? Teria sido bem legal. É claro que, do ponto de vista do professor, né, isso é um projeto que ele realizou, né, em que envolve resolução de problema e simulação. Então, como a professora Gislene colocou, né, é muito difícil, é muito raro ter uma só estratégia, né, nas atividades docentes, digamos assim, né? Então, isso é um projeto que o professor desenvolveu, né, que envolve resolução de problema e simulação. Então, quem colocou todas essas alternativas não estava errado, tá? Tinha um pouquinho de cada uma delas aqui, tá bom? Um detalhe, não sei se vocês repararam, algumas questões interessantes que aparecem no vídeo, que a gente comentou aqui. Não sei se vocês repararam alguma coisa que chamou a sua atenção em relação a tudo que a gente comentou sobre as virtudes desse tipo de estratégia. Ninguém falar, vou falar. Por exemplo, teve cooperação, envolvimento neles, muito bem colocado. A gente nota o envolvimento, né? Uma descontração também, né? Claro, tá? Vocês percebem que, mesmo se tratando de ciência, existe uma atividade laboral por trás. Então, não é qualquer química, é uma química forense, percebe? É claro que tem uma relação com o imaginário, né? De todas as séries que a gente vê aí que envolvem esse tipo de atividade, né? Ok? E a relação com o que eles fazem, que vivem ou gostam, né, Jaqueline? Então, tem a ver com isso, com certeza. Tem a ideia de investigação, que suscita o interesse, e tem também de uma certa forma, né, uma realização aqui. Vocês percebem que eles tiraram foto, tinha muito aluno tirando foto da obra deles. Vocês perceberam, gente, que eles fizeram um laudo, com um laudo de perícia ali, e que eles tiraram foto. Então, essa coisa de tirar foto, pessoal, o que é? É justamente um ato de celebração do trabalho. Lembra que a gente falou da celebração do trabalho? A gente percebe isso, por exemplo, na panificação ou na confeitaria, mesmo em curso de, como é que chama? De manicure, de várias coisas. Muitas vezes o professor tira foto dos alunos com as suas obras, né? E a gente percebe que os alunos querendo tirar foto da obra deles. Então, mesmo que não seja uma obra laboral de um curso técnico da área, existe, de certa forma, essa dimensão aqui, e isso faz com que também haja todo esse envolvimento e essa motivação que vocês estão falando aqui. Ok, pessoal? Eu só queria destacar esses aspectos aqui, tá? Vamos mais um? Ó, quem não respondeu a tempo lá, agora vai poder responder. Agora vamos lá no museu, agora, tá? Podemos soltar o vídeo? Sim, Vamos embora. pode.
pesquisa, extensão, ensino e trabalho, né? Eu sempre coloco, não é um tripé que a gente tem que ter, né? É um quadripé, né? Pesquisa, extensão, ensino e trabalho, porque vocês perceberam que o aluno fala em profissão, né, ali. Mas, enfim, vamos lançar a segunda sondagem, pessoal. Vamos lá. Estão prontos? Vamos lá. Lançando a sondagem. De novo, a mesma dinâmica. Vamos participar aí, pessoal. Hoje, agora tá bom. 37 já responderam. Opa, Caroline, eu não sei se dá para reabrir. Feito? 28 ainda não responderam. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, gente, senão daqui a pouco a professora Márcia chega para a aula e nós estamos aqui ainda. Tá, então 10 segundos para encerrar aqui, pessoal, tá? Professora Olivia, o senhor repetiu o quadripé. Oi? O quadripé em O quadripé, pessoal, é o seguinte. extensão e trabalho, né? É isso que a professora Gisele já falou para vocês nas aulas de pesquisa, ensino e extensão, né? A gente fala sobre pesquisa, ensino e extensão, mas para mim falta sempre um outro pé desse tripé aí, que forma um quadripé, que é ensino, pesquisa, extensão e trabalho. E vocês vão ver que o trabalho é um fio condutor entre essas três instâncias de organização da nossa atividade, né? O trabalho é o contexto e aquilo que a gente visa ao mesmo tempo, percebe? Então, eu acho que a gente deveria falar em quadripé em educação profissional e não em tripé em ensino, pesquisa e extensão. Mas, enfim, o que ganhou aqui, pessoal? C, aprendizagem por projeto. O pessoal está pegando a manha aqui, ó, gente. Obrigada. Ainda assim, 11 falaram em aprendizagem mediada por obras, 9 em imersão e 3 em resolução de problema. Então, novamente aqui, o que é que nós temos? É isso aí, Lucas. É claro que isso aqui, pessoal, é um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Okay? Então, em teoria, seria um projeto. Mas é um projeto que envolve o quê? Envolve imersão também, num contexto de atuação, por exemplo, de um técnico em edificações, né? Da agrimensura, de vários dos cursos, vocês percebem que é um projeto que envolve uma interdisciplinaridade e uma interprofissionalidade aqui, tem vários profissionais envolvidos, várias formações profissionais envolvidas, né? E é claro que, de certa forma, também tem a elaboração de uma o quê? De uma obra, né, pessoal? Exatamente. Essa palavra-chave que eu queria ouvir. Exatamente, pessoal. Então, Lucas, tá? Aos pouquinhos a gente vai acertando. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou podemos passar? A gente tem mais 2 rapidinho que eu queria muito passar para vocês. Obra, obrigado, Ana. Queria passar mais 2 bem rapidinho, tá? 2 videozinhos e duas atividades, tá? Agora, laboratório de eletromecânica. Isso é bem rápido, tá?
Prontos? Vamos embora para mais uma sondagem rápida. Então, sempre a mesma coisa. Cadê o meu arquivinho aqui? Aberta a sondagem, pessoal. O que nós temos aqui? Vamos lá. Ó, resolução de problema, aprendizagem mediada por obra, aprendizagem por projeto, imersão. É claro que vocês não conhecem todo o contexto aqui. Então, podem chutar aqui com o que vocês viram, ok? Vamos embora. Queremos mais participação. Vamos lá, gente. Tá indo bem, tá indo bem. Só falta 33. Vambora, vambora. Ó, encerrando, que esse aqui tem que ser rápido, senão a gente não vai fechar aqui, tá? Sim, Lucas, perfeito. Depende do contexto, com toda certeza, tá? Vou encerrando aqui, pessoal, tá? Bom, nós já temos aqui 20 indo para imersão, 17 para obra, 3 para projeto e 11 para resolução de problema. Bom, não tem certo e errado, então tá todo mundo acertou de certa forma, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Qual é o contexto aqui? É uma oficina de mecânica, certo? Então, aqui, a principal seria a aprendizagem mediada por obra, mas é óbvio que, dependendo do contexto, poderia ser um projeto, com certeza tem alguma resolução de problema no sentido amplo, né? E, de certa forma, não é uma imersão num contexto real, mas é um contexto tão próximo do real que parece muito uma imersão. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Agora, o que a gente percebe aqui, pessoal, nessa bagunça toda que aparece aí? Existe envolvimento dos alunos? Eles estão engajados? Estão engajados, envolvidos? Total, pessoal. Ok, pessoal? Todos estão envolvidos. A gente mal consegue distinguir o quê? O professor do aluno, né? A gente só conseguiu ver ali que tinha um professor porque ele tinha um jaleco diferente, né? Mas todos estão ali envolvidos plenamente em atividades diferentes, em máquinas diferentes e todos aprendendo numa bagunça muito boa e muito concentrada, né? Exatamente. Então, isso é o que nós falamos de uma oficina. Na realização da atividade. Perdão, Giz. Sim, há uma concentração ali, uma dedicação. Eles nem... É até bonito de ver esse vídeo. Bonito de ver o vídeo. E, gente, esse é um vídeo mais comum, né, de uma oficina de educação profissional. Então, pessoal, para ilustrar essa questão do ambiente, tem um autor que fala assim que tem 3 atores. A Ângela, perdão, eu vou comentar as opções, tá bom, Ângela? Me perdoe, tá? Perdoe a indelicadeza aqui, tá? Tem um autor que diz o seguinte, tem 3 atores na aprendizagem, tá? Tem o professor, o aluno e o ambiente escolar. Olha que interessante isso. Vai dizer que o ambiente escolar é muito revelador das concepções que a escola e o professor têm do que é o trabalho, a aprendizagem e o conhecimento, né? Para ilustrar ainda mais isso, vamos para o 4º vídeo, tá bom? 2 minutinhos e aí a gente comenta, tá bom? Então, Ângela, é sobre o barco do IFSC, tá? Itajaí é o maior polo pesqueiro do país e passa a contar com uma importante ferramenta para formar novos profissionais do mar. O IFSC inaugurou o Aprendendo com o Mar, um dos primeiros barcos de escola do país. Ele foi projetado para ser uma sala de aula em alto mar, em que os alunos dos cursos técnicos e de qualificação profissional do campus de Itajaí poderão colocar em prática tudo o que aprenderam em sala de aula.
O barco escola é um catamarã com 12 metros de comprimento, que tem capacidade para receber até 30 alunos, sendo que 12 deles podem ficar embarcados e até dormir no barco. Vou lançar aqui a nova sondagem, a última sondagem do dia, tá? Solta a enquete, professora Olivier. Oi? Solta a enquete. Olha só, a pergunta é qual foi a estratégia, mas na verdade a pergunta que a gente está falando é qual que é, perdão, deixa eu passar um slide aqui, ó. Estamos falando do barco escola, né, do campus Itajaí do IFSC, né? E aí a pergunta é o que o barco escola é como ambiente, tá bom? A, um laboratório. B, um ambiente laboral. C, um simulador. D, um recurso didático. Tá bom? Vamos lá de novo. O que o barco escola é? Um laboratório, A. B, um ambiente laboral. C, um simulador. D, um recurso didático. Olivier, na próxima aula a gente tem que colocar a opção que a Ana registrou ali. É tudo junto. A gente está de propósito. A gente quer torturar vocês um pouquinho aqui. Dependendo do contexto, dos objetivos de aprendizagem que o professor vai ter, né? Pode ser tudo junto e misturado. Então, pessoal, a gente vai encerrar a sondagem agora. Ó. Só faltam 23, então a gente vai encerrar aqui. Bom, pessoal, o que vocês responderam aqui, né? A maioria acha que é a B, que é um ambiente laboral. Mas tem uma divisão aqui bem clara, uma repartição bem boa, né? De laboratório, simulador e recurso didático, né? Então, veja que interessante isso, pessoal. Vejam como o ambiente de aprendizagem, ele tem um papel muito grande na aprendizagem. Porque ele tem todos os recursos e ele tem todas as marcas também de uma situação de laboral real, gente. Então, ele é um ator muito grande na aprendizagem, né? E aí, o Jarbas no Veneno Barato, ele mostra um pouco isso no seu livro, que eu compartilhei com vocês, de que tem cursos em que os professores simplesmente, sei lá, por exemplo, são todos doutores de uma área e não conhecem aquela profissão, não usam as oficinas e os laboratórios. E aí o diretor vai, mas por que vocês não estão usando? Porque eles simplesmente não conhecem. E eles não conhecem porque eles nunca se envolveram, nunca tiveram essa experiência profissional, eles não têm como promover esse engajamento,
utilizar esse recurso. Então, isso é muito importante da gente conhecer, né? E que esses ambientes eles sejam usados, né, como oficinas mesmo. E aqui no barco, é um laboratório? Sim, né? Com certeza, porque se faz pesquisa. É um ambiente laboral? Sim, não é um real, porque não se faz pesca profissional ali no sentido de vender o peixe, etc, etc, mas se faz pesca. Então, é praticamente uma oficina, né? É uma oficina, digamos assim. É um simulador? Não sei. Não é bem um simulador, né? Está mais para uma oficina do que para um simulador. E um recurso didático, com certeza também. Então, é um ambiente, na verdade, didático, né? Um ambiente didático é mais do que um recurso didático. Ok, pessoal? Então, a gente queria só colocar isso, né? Inclusive, tem uma fala do Jabas que eu coloquei aqui para vocês, ó, que esses ambientes de trabalho e aprendizagem têm duas faces, né? Que elas concretizam visões de sociedade e dos responsáveis pelas instituições educacionais quanto ao significado da educação que é oferecida, né? E a outra parte é que ajuda os alunos a construir significado sobre a profissão, a ocupação que estão aprendendo, bem como sobre sua identidade como trabalhadores a partir das mensagens tácitas inscritas na arquitetura das escolas, das salas de aulas, das oficinas e de outras instalações das instituições educacionais, né? Enfim, por que não seria um simulador? Caroline, eu vou te devolver a pergunta. Por que seria um simulador? É um pouco a mesma resposta pela qual uma oficina de mecânica não é bem um simulador, porque você faz peças reais. Você produz, por exemplo, você pode produzir uma obra, tá? Isso, Fabrício, ele imita as circunstâncias reais, tá? Então, o simulador, inclusive no simulador, você pode mudar com mais facilidade as variáveis. Você pode, numa simulação, veja bem, numa simulação em geral, você pode escolher só algumas variáveis, alguns aspectos da situação real e utilizar só estas partes. Você pode retirar várias partes mais complexas ou que você não quer colocar, por exemplo, né? Então, Fabrício, é exatamente essa a ideia de um simulador, tá? Sim, é uma ferramenta de aprendizagem, assim como uma oficina, um barco-escola, um hotel-escola, também é uma ferramenta de aprendizagem da mais valiosa, né? Então, olha só, Roseli, então, não é bem uma simulação no sentido de que, assim, eles estão usando coisas reais no ambiente real, entende? Então, está beirando a simulação. Então, é um ambiente laboral? Não é o que eu falei, Fabrício, não é bem um ambiente laboral. Por isso que eu digo que uma oficina está nesse entre mundos, né? É uma oficina escolar, veja bem. Uma oficina, um barco-escola é um barco-escola, não é um barco de pesca, exatamente. Então, mas é um ambiente muito, muito, muito próximo do ambiente real, mas não é também um simulador, percebem? Então, são vários ambientes desses que a gente tem nas escolas de educação profissional. Seu Vôlinger, quer comentar isso? Eu achei curioso esse debate sobre o que é simulação, o que é uma simulação, o que é um etc. Quando os alunos de química embarcam nesse barco e vão fazer alguns experimentos de coleta de água, ele é um laboratório. Quando a gente prepara pescadores profissionais para testar segurança e desafios em alto mar, ele é um barco de verdade, uma realização da atividade. Então, percebam, o que a gente está colocando aqui é que esse ambiente ele vai se adaptar a cada uma das necessidades. Cada um de nós aqui está pensando num curso técnico, numa atividade ou num desenvolvimento. E aí, sim, esse mesmo recurso pode agir em várias perspectivas distintas. Acho que isso é muito curioso. Até a própria sala de aula, eventualmente, pode ter perspectivas distintas,
ela tem cadeiras, mesas, cadeiras, ela pode servir para alunos de edificações, medir dimensões de um ambiente laboral, não é? Ao mesmo tempo, ela é só um ambiente de simulação. Então, esse debate é muito mais interessante do que a gente definir exatamente se é um ambiente simulado, se é um ambiente real ou não. É um barco, ninguém pode negar. Então, não é exatamente um simulador, mas ele serve para simular em algumas condições, algumas questões importantes na formação de profissionais. Leiam no material didático, vocês têm umas ponderações sobre o que é simulação, o que não é simulação, tem várias coisas bem interessantes ali de autores que estudaram isso, é muito interessante. Então, só para colocar, gente, um laboratório, uma oficina não é bem um laboratório, tá bom? Uma oficina é mais que um laboratório, ou é outra coisa que um laboratório, porque numa oficina você realiza um ofício, você pode produzir obras reais, tá bom? Mesmo que elas não sejam vendidas, tá bom? Mesmo que elas não entram numa, digamos assim, não sejam vendidas para algum cliente real, elas são reais, entre aspas. Então, você pode produzir uma peça de roupa, tornear uma peça, produzir um pão, enfim, tudo isso, ok? Então, não é uma simulação nesse sentido de que é uma imitação a mais fiel possível da realidade, por exemplo, no caso de um simulador, ou uma imitação parcial da realidade, no caso de uma simulação, de uma dramatização, por exemplo. Ok, pessoal? Ficou mais claro? Bom, pessoal, a gente já estourou nosso tempo, que era 3h10, tá? A gente pede desculpa para esse colega, não sei se é a professora Márcia... A professora Márcia já está aqui, professora Olivier. Já está aqui, então, pedimos desculpas, tá bom? Então, a gente vai encerrando por aqui, tá? Sim, simulador de voos é um simulador, talvez o simulador mais perfeito que existe, um dos simuladores mais perfeitos que existe. Existem, por exemplo, simuladores de centrais nucleares, simuladores de vários tipos, justamente porque eles substituem uma coisa que a gente não pode usar, que é um avião. Ok, pessoal? Então, são muito importantes em várias profissões. Inclusive, né, ambientes simulados de enfermagem, de várias áreas. Ok, pessoal? Pessoal, continuamos no próximo encontro. Professora Gislene, professor Vôlingen, foi um prazer. Adorei a participação de vocês, tá, pessoal, aí no chat. Muito bom, gente. Obrigado, boa tarde a vocês. Até a próxima aula que a gente tiver aqui. E a gente buscou também aqui fazer isso. Mesmo a gente estando num ambiente completamente virtual e à distância, a gente tentou organizar alguma atividade de envolvimento maior. Percebam? Não é necessário a gente ir para um laboratório e fazer uma obra. Numa aula como essa, a gente, mesmo de forma virtual, também tentou trazer algum engajamento maior dos alunos. Tomara que a gente tenha construído algum efeito com essa experiência de didática que estamos compartilhando aqui. Boa tarde para todas e para todos. Obrigado, professor Olivier. Obrigado, Gislene. Beijão para a professora Márcia, que já está chegando aí. Valeu, pessoal. Obrigado pelo retorno aí no chat. Obrigada, agora, queridos estudantes aí, com a participação. Valeu. Márcia, é contigo, querida. Um grande beijo. Uma boa tarde para vocês, gente. Vocês estarão em ótima companhia com a Márcia. Beijos. Márcia e Mari, acho que vamos fazer um intervalinho, né? Que não sei quanto tempo vocês vão dar, Márcia. 15 minutos? 20? 15? Oliveira, teria que voltamos a 15h30. 15h30 volta. Oliveira, teria que trazê-las também para poder usar o microfone, acho que elas estão... Gislene Teixeira, poderia promover a professora Márcia para a equipe, por gentileza? Eu encerro essa sessão para daqui a 15 minutos começar outra, certo? Perfeito. Opa, certo, Gislene. Muito obrigado, querida. Um abraço, até mais.